dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I decidiu abdicar do trono brasileiro e viajou para a Europa. Em seu lugar, deixou seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. Pedro de Alcântara foi deixado aos cuidados de José Bonifácio de Andrade Silva para ser educado. Quando atingisse a maioridade, o jovem imperador assumiria efetivamente o trono que lhe coubera com a abdicação de seu pai. Enquanto isso, como o novo imperador era menor de idade, a Constituição estabelecia que o Brasil deveria ser governado por regentes, isto é, pessoas que substituiriam o príncipe herdeiro até ele completar 18 anos. A regência deveria ser formada por 3 pessoas, daí resultando o seu nome, Regência Trina. Ela deveria também ser permanente. A primeira regência foi formada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva e pelos senadores José Joaquim Carneiro de Campos e Nicolau Pereira Campos Vergueiro, e foi a única organizada em caráter provisório até a nomeação da regência permanente. Em junho de 1831, os 2 senadores foram substituídos por José da Costa Carvalho e João Braulio Muniz. Os 2 políticos, mais o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, formaram a Regência Trina Permanente. Durante o período em que esta regência governou, quem obteve maior destaque foi o ministro da Justiça, Padre Diogo Antônio Feijó, um liberal moderado. Os liberais moderados eram latifundiários e grandes comerciantes, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo, que defendiam um rígido controle político e econômico do país pelo governo central. Os outros grupos políticos existentes eram os liberais exaltados, formados pelos senhores de outras províncias e defensores do federalismo. E os restauradores, formado em sua maioria por oficiais portugueses, antigos partidários de Dom Pedro I, que queriam a volta do ex-imperador à frente do governo brasileiro. Ao longo do seu mandato, Feijó foi obrigado a enfrentar a oposição tanto dos liberais exaltados quanto dos restauradores. No dia 12 de julho de 1831, os liberais exaltados organizaram no Campo de Santana uma rebelião popular, a qual se juntaram a polícia carioca e uma parte dos soldados do exército. Tanto os policiais quanto os soldados aderiram à revolta porque recebiam baixos salários. Além disso, eram submetidos a uma rígida disciplina que incluía castigos corporais. Por essa condição, há anos, o Exército não era mais uma instituição na qual o governo pudesse confiar para protegê-lo contra os distúrbios sociais. Para reprimir a rebelião popular, o ministro Feijó criou uma força especial, recrutada entre os homens de confiança dos latifundiários. O êxito desse batalhão de civis no combate aos liberais exaltados levou à criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi estendida para grande parte do território nacional, transformando-se num importante instrumento de controle dos movimentos sociais em todo o país. A Guarda prestou novamente serviço aos liberais moderados pouco depois, em abril de 1832, quando derrotou uma tentativa de golpe de Estado por parte de José Bonifácio e outros políticos restauradores. Após o fracasso do golpe dos restauradores, o padre Feijó tratou de substituir José Bonifácio por um homem de confiança no cargo de tutor do príncipe herdeiro. Mas Feijó estava com pouco apoio entre os políticos e era cada vez maior o número dos que o combatiam. Vendo-se isolado, foi obrigado a demitir-se do cargo de ministro da Justiça. Todos esses conflitos políticos tiveram, no final, um aspecto positivo. Possibilitaram a aprovação de algumas medidas liberais. Assim, foi aprovado o Código de Processo Criminal em 1832 e o Ato Adicional em 1834. Este ato adicional determinou a extinção do Conselho de Estado, órgão que assessorava o poder moderador, e a criação de assembleias nas províncias com o direito de elaborar leis válidas para cada província.
No entanto, a fim de evitar que o governo das províncias tivesse muito poder, os liberais moderados, que ainda eram maioria na Assembleia, acrescentaram outro item ao ato adicional: a extinção da regência trina e sua substituição por uma regência una.